A compulsão alimentar é um distúrbio que afeta muitas pessoas no mundo todo, comprometendo não apenas a saúde física, mas também a mental e emocional. Hoje eu vou falar sobre 3 sinais cientificamente comprovados que podem indicar a presença da compulsão. Seja bem-vindo, eu sou Isabela Braga, hipnoterapeuta especialista em compulsão alimentar, instrutora e embaixadora Omni Hypnosis Training Center. E aqui no canal você encontra tudo sobre os transtornos alimentares, como a sua mente pode te ajudar a ter autocontrole e tudo aquilo que pode te ajudar a finalmente ter uma vida mais leve e equilibrada. Um dos sinais mais evidentes da compulsão alimentar é o consumo excessivo de alimentos em um curto espaço de tempo. Esse é um dos indicadores mais evidentes da compulsão. Alguns estudos revelaram informações fascinantes sobre as complexas conexões entre o nosso comportamento alimentar e as substâncias químicas no nosso cérebro. Essas pesquisas científicas têm apontado para a relação direta entre episódios frequentes de compulsão alimentar e alterações neuroquímicas no cérebro. A serotonina, um neurotransmissor essencial no nosso sistema nervoso, desempenha um papel crucial no controle do nosso apetite. Quando existe uma diminuição dos níveis de serotonina, a compulsão alimentar pode acabar aparecendo com muito mais facilidade. Esse neurotransmissor não regula só o humor, mas também desempenha um papel fundamental na nossa sensação de saciedade. Quando os níveis de serotonina estão desequilibrados, a gente pode sentir uma necessidade intensa de buscar alimentos, mesmo quando não existe uma fome física. Imagine isso como um ciclo vicioso. Os episódios frequentes de compulsão tendem a diminuir os níveis de serotonina no seu cérebro. Por sua vez, os baixos níveis de serotonina podem aumentar a predisposição para mais episódios compulsivos. É importante compreender essas alterações neuroquímicas que acontecem no cérebro quando existe um transtorno alimentar, não só para ajudar a desmistificar a compulsão alimentar, mas também para orientar sobre quais podem ser as abordagens terapêuticas usadas no tratamento. Estratégias que visam restabelecer o equilíbrio da serotonina no cérebro pode ser uma parte crucial no tratamento de muitas pessoas que lutam com esse distúrbio. Agora, cuidado! Só uma medicação que regula esse nível de serotonina não vai tratar a causa emocional que te levou a usar a comida como válvula de escape. Antes de mais nada, você precisa entender a sua história e o que te levou a comer as suas emoções. O segundo sinal, consumo rápido e desconexo. Pessoas com compulsão alimentar tendem a consumir alimentos de forma rápida e desordenada. Quando a gente fala sobre consumir alimentos de forma rápida e desordenada, a gente está lidando com um comportamento que vai além do simples ato de comer. Estudos científicos sugerem que essa rapidez pode estar associada à ativação anormal de circuitos cerebrais que controlam a saciedade, levando uma desconexão entre a ingestão de alimentos e a sua percepção da saciedade. Esses circuitos estão diretamente envolvidos no controle da saciedade, um mecanismo fundamental para regular a quantidade de comida que a gente ingere. Em condições normais, esses circuitos cerebrais funcionam de maneira coordenada, sinalizando quando a gente está satisfeito e quando ainda tem fome. Mas na compulsão alimentar, essa harmonia é perturbada. O consumo rápido e desconexo leva a uma desconexão também entre a ingestão de alimentos e a sua percepção de saciedade. Isso significa que mesmo depois de consumir uma grande quantidade de alimento, o seu cérebro pode não registrar adequadamente a sensação de saciedade. Então, essa desconexão é um dos fatores que contribuem muito para a continuidade desse padrão compulsivo de comportamento. A ativação anormal desses circuitos também está relacionada a neurotransmissores como dopamina, que desempenham um papel vital na regulação do prazer e da recompensa. Então, quando você consome um alimento muito rápido, isso pode desencadear uma resposta de recompensa mais intensa. Isso faz com que seu comportamento compulsivo fique ainda mais difícil de ser interrompido. Se você está gostando dessa informação, não deixe de deixar seu like, compartilhar e comentar aqui no vídeo. Terceiro sinal, uso da comida como mecanismo de adaptação emocional. Essa relação entre o emocional e o comportamento alimentar é crucial na compreensão da compulsão alimentar.
Quando a gente fala sobre o uso da comida como mecanismo de adaptação emocional, a gente está falando de um padrão de comportamento no qual as emoções, muitas vezes negativas, são reguladas por meio do consumo de alimentos. Isso se torna um ciclo vicioso, especialmente em casos de compulsão alimentar. É fato que a ansiedade e quadros depressivos podem desencadear ou até agravar um quadro de compulsão alimentar, criando um ciclo que se retroalimenta. E uma das maiores queixas que eu escuto aqui no consultório é de pessoas que falam que são muito ansiosas e que essa ansiedade acaba estimulando um comer exagerado. Mas por que será que isso acontece? Essa relação entre a emoção e a comida está conectada aos nossos neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina. Em situações de estresse ou tristeza, a tendência é buscar por alimentos que proporcionem um prazer imediato, ou seja, aqueles ricos em açúcares e gorduras. E essa é uma tentativa inconsciente de compensar a falta de bem-estar emocional. É muito fácil perceber isso em crianças. Crianças que vivem situações de estresse ou tristeza podem buscar na comida uma recompensa imediata. Por exemplo, se existe um quadro de obesidade infantil, além de olhar para a dinâmica comportamental dessa família e a maneira como todos se relacionam com a comida, a gente também precisa olhar para o contexto emocional dessa família e os desafios que eles têm vivido, porque muitas vezes esse comportamento está sendo estimulado por um estresse emocional da criança. O grande problema é que isso vira um ciclo de auto-perpetuação, onde as emoções desencadeiam a compulsão e a compulsão, por sua vez, influencia negativamente no estado emocional. Então, romper esse ciclo é fundamental para conseguir controlar de vez a compulsão alimentar. Por isso, se você sofre com a compulsão ou com o comer emocional, busque ferramentas que abordam não só o comportamento alimentar, mas também as questões emocionais que estão aí gravadas dentro de você, gerando todos esses conflitos. A compulsão alimentar não é apenas um comportamento, mas é também um reflexo de alterações neurobiológicas que acontecem no seu cérebro e uma resposta a desafios e conflitos emocionais que você vive. Eu espero que esses 3 sinais tenham trazido insights valiosos para você que enfrenta esse transtorno. Continue comigo nessa jornada, porque nos próximos vídeos eu vou abordar estratégias terapêuticas, histórias inspiradoras de superação e tudo que pode contribuir para uma visão mais empática da compulsão alimentar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e participe da conversa nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.